Hoje não há teste. Vou ser com algum detalhe maior esta questão dos dons. E sem gastar muito tempo, mas eu só queria recapitular, e se vocês podem não concordar comigo, não há nenhum problema, mas eu queria deixar, pelo menos da forma que eu entendo, algumas notas bastante importantes. Dons não são talentos. Dons espirituais não são habilidades naturais que nós temos. Dons vêm descritos na Bíblia. Então temos no Novo Testamento e há dois casos no Antigo Testamento que nós aqui iremos considerar, mas se disserem não é dom, não há nenhum problema. É apenas uma questão que fica no ar, que é a lista que nós temos, ela é exaustiva ou não é exaustiva, e não sou perentório nisso. Muito importante também, e isto também é bastante importante, que é dons são dádivas dadas por Deus. Eu não posso treinar ou querer tentar adquirir um determinado dom espiritual. Deus, na sua graça, dá. Outro dado muito importante também, todos nós temos dons espirituais. Dons espirituais não são para o nosso benefício, são para o benefício do corpo de Cristo, são para o benefício da Igreja. Deus usa-nos, e isso não é algo, como é que eu digo, fora do normal. É no sentido em que nós não temos capacidades, mas é normal por causa da presença do Espírito de Deus em nós. E esse sentido é normal, ou seja, é como uma videira que dá uvas. É normal. Se a videira não der uvas, isso é que é estranho. Portanto, se há um de nós que afirma que o Espírito Santo habita e não esta manifestação de dons espirituais, isso deveria ser estranho a nós. Se há manifestação de dons espirituais, isso deveria, obviamente, ser motivo de gratidão ao Senhor, mas devia ser visto também da nossa parte como normais, como algo normal. Então, eu vou partilhar aqui a minha tela e creio que é este. Se não correr bem, os irmãos corrijam-me, mas eu penso que estão a ver os slides, certo? Alguém pode fazer um sinalzinho com o dedo? Sim? Ótimo, ótimo, pronto, muito bem. Então, hoje nós iremos tratar de dois dons espirituais, apóstolo e evangelista. Um deles, se calhar, vai ser mais tranquilo. A palavra apóstolo é capaz de causar algum incómodo, outra vez, não por causa do que as escrituras dizem, mas por causa daquilo que é a nossa história, aquilo que nós ouvimos, aquilo ali vai acontecendo. Então, apóstolo, esta palavra vem do grego, e só uma pequena nota: as palavras que nós temos no Novo Testamento, todas elas escritas em grego, nem todas, ou não são necessariamente palavras religiosas, são palavras que a cultura grega usava, e a cultura grega era uma cultura politeísta. Então, os autores do Novo Testamento escreveram numa língua, que não era uma língua sagrada, mas escreveram numa língua e, ao escreverem naquela língua, foram transmitidos os valores, os princípios, o ensino do reino dos céus. Então a palavra apóstolo já era usada na língua grega, portanto ela não tem uma carga teológica definida por si própria. Okay? Então significava apenas a ideia de alguém que é enviado, um embaixador, um apóstolo. Então, na Septuaginta, portanto, a tradução do Antigo Testamento para o Novo Testamento, e foi realizado uns 200 anos antes de Cristo, portanto é contemporânea de Jesus e dos discípulos do Senhor e dos seus apóstolos. A palavra apóstolo na Septuaginta ela é usada várias vezes, e em Isaías 6:8 ela aparece duas vezes. Portanto, nós temos aqui a tratar do substantivo apóstolos, mas em Isaías 6:8 ela aparece na forma de verbo, quando o Senhor pergunta a quem enviarei, e temos a resposta: envia-me a mim. Portanto, a Septuaginta ali traduz a palavra apóstolo. Portanto, ou seja, se nós fôssemos manter uma consistência na tradução, tanto deste versículo de Isaías como nos versículos do Novo Testamento, ou iríamos manter que eles seriam enviados, os discípulos de Jesus, ou então iríamos aqui tentar ter um português estranho, que seria a quem apostolarei. Isaías responderia: apostola-me a mim. Okay? Isso só se para manter uma consistência, obviamente,
soa muito horrível e dou graças a Deus que ninguém teve essa ideia de fazer a seguinte tradução. Mas hoje só estou a dizer isto para termos a noção de que a palavra apóstolo está traduzida na nossa língua já com uma carga técnica e teológica, digamos assim, que no seu original no grego não teria, e foi usada dessa forma então no Novo Testamento. Então, num sentido mais restrito do conceito de apóstolo, refere-se àqueles que viram o Cristo ressuscitado e foram comissionados por ele. Portanto, nós temos textos em Marcos, em Lucas e em Atos, em que o Senhor Jesus chama, ordena e envia discípulos. Eu tenho aqui, por exemplo, em Lucas 6,13, e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Portanto, estamos aqui a ter o uso desta palavra num sentido bastante restrito, através de Jesus, chamando os seus discípulos, a quem chamou apóstolos, porque, obviamente, eles foram enviados por ele, e lemos várias vezes que ele os enviou. Temos que ter em conta que dentro destes 12 está Judas, que não continuou. Se pensarmos aqui que estes 12 desenvolveram o ministério apostólico, temos que pensar que Judas não. Okay? Temos que ter esse entendimento. Também, posteriormente, nós temos o Novo Testamento, o caso de Matias, portanto, quando os discípulos apenas são 11, elegem Matias e tem ali algumas características que são mencionadas para que haja candidatos para ocuparem o lugar, então, de Judas. E os irmãos podem ver essa parte mais tarde, eu não vou entrar nisso, apenas notar que Paulo também é chamado apóstolo, e de facto ele como que ainda encaixa nesta categoria, portanto não apenas os 12, mas temos os 12, ou seja, temos os 12 apóstolos comissionados pelo Senhor, Judas sai, ficam 11, em Atos, Matias, como que ele é eleito nomeado apóstolo, ficam 12 de novo, e depois entra Paulo, sendo então 13. E Paulo ainda cai dentro desta categoria daqueles que viram o Senhor Jesus ressuscitado, porque ele testemunha isso várias vezes no livro de Atos, quando ele ia a caminho de Damasco. Eu creio que essa narrativa é-nos bastante conhecida. Então Paulo também é alguém que é como o Senhor aparece-lhe, ele tem uma visão e o Senhor envia o mesmo. Portanto, apesar de ser mais tarde, ele próprio diz que não era digno, foi enviado mais tarde, e mesmo assim ainda teve essa graça. Num sentido mais alargado, o Novo Testamento usa a palavra apóstolos para outras pessoas. E aqui talvez vai haver algumas delicadezas. E se alguém pensar, olha, não concordo com o Paulo, então está tudo tranquilo, não há crise nenhuma. Mas, de facto, o Novo Testamento usa a palavra apóstolos em outras situações. Por exemplo, Tiago, irmão de Jesus, o autor da carta de Tiago, Paulo trata-o como apóstolo. Ele escreve assim em Gálatas 1,19: não vi outro dos apóstolos, senão a Tiago, o irmão do Senhor. Este tipo de construção de frase, não vi nenhum dos apóstolos a não ser Tiago. Paulo, nesta linguagem, está a qualificar Tiago como sendo um dos apóstolos. Portanto, e ele não faz parte do grupo dos 12, nem temos um relato que ele tenha tido uma visão posterior de Jesus ou posteriormente ser comissionado por Jesus. Depois temos também o caso de Barnabé. Barnabé surge no livro de Atos, no capítulo 14, temos os primeiros versículos, mas no versículo 14, aliás, era interessante lermos, eu posso até ler todo este texto, porque há aqui algumas construções bastante interessantes. Então, Atos, capítulo 14, diz assim: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Depois nós temos que houve ali alguma resistência, e depois diz o versículo 4: mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Aqui não temos o nome, mas o versículo 1 introduz-nos a Paulo e Barnabé entrando na sinagoga.
E no versículo 4 lemos que houve ali uma tensão, e uns apelavam pelos judeus, outros pelos apóstolos. Portanto, neste versículo nós estamos a perceber que Paulo e Barnabé ambos estão a ser tratados como apóstolos. Mas o versículo 14 é um pouco mais explícito e diz: porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando. Portanto, aqui Lucas é bem claro dizendo os apóstolos, e discrimina os nomes, Barnabé e Paulo. Como é que nós podemos então entender este uso de apóstolos no Novo Testamento fora do grupo dos 12 ou 13, se incluirmos Paulo? Por exemplo, no caso de Barnabé e Paulo, eu creio que nos é conhecido o texto em Atos capítulo 12, em que a igreja de Antioquia está reunida, desculpem, Atos capítulo 13, a igreja de Antioquia está reunida, e então há como que o envio de pessoas para missões, para a obra missionária. Então eles são enviados, diz o versículo 3, impuseram sobre eles as mãos, isto de Atos 13, e os despediram. Então eles foram enviados, o Senhor disse apartai-me a Barnabé e a Paulo. Portanto, nesse sentido, Paulo e Barnabé são enviados pela igreja de Antioquia para anunciar a mensagem do Evangelho. E esse é o ministério apostólico que nós temos aqui de Paulo e Barnabé, de percorrerem toda aquela região do Mediterrâneo, hoje a Turquia e Grécia, a anunciar o Evangelho e a abrirem igrejas. Então, esse é um conceito de ministério apostólico e de apóstolo que hoje, nos nossos dias, usamos mais a palavra missionário. Então, podemos dizer assim, então vamos usar antes missionário do que apóstolo. Eu não me importo, mas eu prefiro apóstolo porque é a palavra que o Novo Testamento tem. E alguém poderá dizer, mas isso dá confusão com os 12 apóstolos. Mas eu penso, no meu entender, eu penso que a confusão não será muito grande, porque o critério daquele grupo de 12, aliás, Judas até deixou de ser, Paulo, entretanto, entrou como apóstolo, é uma situação completamente diferente, que o Senhor Jesus teve contacto com eles, comissionou-os e enviou-os para missões específicas, e depois a igreja foi tendo também os seus enviados. Então aqui estamos a entender naquele sentido, talvez de Isaías, em que Isaías se voluntaria: Senhor, envia-me a mim também a proclamar essa mensagem. Portanto, poderemos usar apóstolo, missionário, é a palavra que nós usamos mais na nossa época. Temos também em Romanos 16:7 um outro texto em que são mencionados apóstolos. Aqui tudo dá a entender que é um casal, Andrónico e Júnia. E este nome Júnia tem tido as suas dificuldades ao longo da história da Igreja. Durante o primeiro milénio, o nome era perfeitamente aceito como ela sendo uma senhora. Portanto, dando até a entender, pela estrutura da frase, Andrónico e Júnia seria como se fosse Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila, ou seja, um casal. Mas o problema surge porque este versículo 7, ele diz: saudai Andrónico e Júnia, meus parentes, e aqui parentes não é necessariamente familiares, alguma coisa como primos ou algo do género, mas no sentido de serem judeus também, e meus companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. O problema que surge aqui, então, um deles é a questão de Júnia ser senhora, e houve algumas tendências para mudar o nome para masculino, basta uma pequena acentuação na língua grega e o nome já fica masculino. Martinho Lutero, por causa desse problema, colocou o artigo definido, construindo uma frase mais ou menos: saudai Andrónico e o Júnia, assim, com o artigo definido masculino já resolveu o problema do nome. Com o artigo definido masculino, o Júnia seria homem. Porquê? Por causa da expressão seguinte: os quais são notáveis entre os apóstolos. E esta estrutura de frase, que na nossa língua pode dar a entender os apóstolos reconheciam muito bem estas pessoas, mas de facto na língua grega quer dizer que eles são notáveis dentro dos apóstolos, ou seja,
havia apóstolos, e dentro deste grupo de apóstolos, e não estamos aqui a referir aos 12, estamos a referir aos apóstolos como Tiago ou como Barnabé, haveria mais um chamado Andrónico, com a sua esposa Júnia, e eram pessoas notadas com este dom de apostolado. Há pessoas que vão dizer que não, que seriam então os apóstolos que os reconheciam como pessoas de boa reputação. Mas a dificuldade que tínhamos aqui no nome de passar para masculino, de feminino para masculino, deve-se precisamente à dificuldade durante o período da Idade Média de aceitar a ideia de haver uma senhora na Bíblia mencionada com categoria de apóstolo. Mas esse é um problema que surgiu só durante o período da Idade Média. É uma dificuldade que tem se prolongado até aos nossos dias e possivelmente ainda há pessoas, e hoje não há muito, eu estive a pesquisar e atualmente apenas há um único comentador que continua a defender a ideia de que Júnior é masculino, mas não tem, pelo menos na construção de estrutura do texto grego, não tem apoio. Outros peritos no grego, todos optam pelo uso do feminino do nome Júnia. Ok, então sem mais delongas, estamos aqui a usar a questão de apóstolo como alguém que é enviado em missão de anunciar o Evangelho. Essa é a ideia. Então, este dom de apóstolo, portanto, não estou aqui a falar de cargos, não estou a falar de uma pessoa, de repente, que está numa igreja, tem um cargo de apóstolo e passa a usar uma roupa diferente, ou passa a ter um carro de determinada marca, ou uma vez ouvi uma história que alguém tinha recebido um telefonema e disse, olha, eu cheguei e preciso que me venha buscar no aeroporto. A pessoa disse, mas eu agora não posso, eu tenho um compromisso. Ele disse, eu agora sou apóstolo, tenho que me vir buscar ao aeroporto. Então, não é este sentido que estamos a tratar aqui a questão de apóstolo. É um dom espiritual, uma capacidade dada por Deus para comunicar o Evangelho, mesmo havendo barreiras culturais. Por exemplo, ir para uma língua desconhecida, a pessoa tem que se deslocar, tem que ir para outra cultura, tem que aprender uma nova língua, tem que aprender a comunicar o Evangelho, tem que aprender uma nova forma de saudar as pessoas, se calhar pode ter que aprender uma nova forma de se vestir, vai ter que se habituar a comidas diferentes, a valores sociais diferentes, por exemplo, como é que funciona a questão de homem, mulher na sociedade. Portanto, toda esta série de adaptações, se calhar no nosso caso português, saímos de um ambiente cristão ou materialista para ir para um ambiente de filosofias, de animismos, de islão, seja o que for. Portanto, a pessoa tem estas facilidades, tem estes desafios e aceita bem, e a missão então é anunciar o Evangelho, plantar ou revitalizar igrejas onde realmente o Evangelho não está a ser conhecido. Portanto, não estamos aqui a pensar no ministério de apóstolo e alguém que chega a Lisboa para abrir grandes igrejas. A questão de ministério apostólico não é o que está aqui a ser tratado, é o dom de apóstolo, pessoas que são enviadas para anunciar o Evangelho, pode ser enviado dentro da própria cultura, pode ser enviado para culturas diferentes. E este dom, então, é esta habilidade especial que Deus dá para servirem, então, numa outra cultura, numa zona estrangeira, desconhecida, hostil. Então, estes seriam apóstolos ou missionários. Muitas vezes há um chamado distinto. Muitas destas pessoas, de alguma forma, o Senhor chama-os de uma forma, se calhar, única, alguns detalhes ali peculiares que marcam bem esse chamado, porque nem sempre estes desafios são fáceis, de deixar toda a sua família, vida, cultura e passar anos num outro local completamente diferente. E é um estilo de vida que muitas vezes é possível que milagres aconteçam. E talvez, se nós lermos histórias de missões, somos capazes de ler a biografia de um ou outro missionário em que Deus fez algumas coisas maravilhosas no meio deles. Porque se calhar não havia outra alternativa para resolver situações, a não ser uma intervenção especial do Senhor. Então, é uma habilidade dada pelo Senhor para construir fundamentos espirituais para o ministério da Igreja.
chamar pessoas então à obediência, à fé e também equipá-las com a mensagem do Evangelho, porque esta pessoa não é ela que irá ficar eternamente num determinado lugar. Ele vai, é enviado, evangeliza, planta a igreja, organiza a igreja, treina pessoas e depois possivelmente será enviado para um outro local onde irá desenvolver outra vez esta graça que o Senhor lhe tem concedido. Alguns distintivos no dom de apóstolo. Então, alcançar não salvos e equipar os novos convertidos para o serviço, para o ministério. Portanto, neste sentido, está também a evangelizar e a treinar, ajudar a iniciar igrejas em zonas onde o evangelho não está a ser alcançado, ou não está a ser pregado, e poder também alcançar outros em culturas diferentes para o progresso do Evangelho. Também é alguém que se adapta bem a culturas diferentes e relaciona-se confortavelmente com pessoas de outras culturas, facilidade em fazer amigos, e é algo fácil. Tem que ter espírito de aventura. Pronto, nós podemos imaginar que saímos do nosso conforto, das nossas casas, com uma série de eletrodomésticos, energia elétrica, saneamento e tudo isso, e irmos para um lugar onde nada disso existe, por exemplo. E se calhar para alguns é horrível, para outros era uma maravilha, não é? Então, seria alguém com um dom de apóstolo. Alguns cuidados. Pode ser apanhado pelo fascínio de viagens, vai agora viajar para aqui, depois pensa que vai viajar para acolá e se calhar pode ser mais distraído nas viagens e nesse espírito de aventura do que propriamente estar com o seu trabalho como missionário a anunciar o Evangelho. Um problema que pode ser é talvez por falta de ministério na sua própria igreja local, então pensem em ir para outro lugar. Ou seja, não será necessariamente uma questão de chamado, mas talvez uma fuga. Não estou a dizer que o Senhor não possa usar uma situação dessas, mas há uma diferença entre ser-se enviado e se calhar fugir de uma situação que não gosta. E talvez aqui, se calhar é capaz de haver uma dose de responsabilidade na igreja que não reconhece, está inativa, tem inércia, nada faz, e alguém que quer agir, quer servir o Senhor, então envolve-se em trabalho missionário, talvez não usando a forma se calhar mais correta, talvez precipitando-se, e talvez, apesar de todos esses erros, suceda porque o Senhor o agraciou com esse dom, mas são cuidados, sim, que se devem ter. E também pode haver o perigo de colocar missões como a coisa mais importante de qualquer outra na vida de uma igreja, ou seja, a igreja é apenas missões. O próprio evangelismo da igreja, o cuidar dos irmãos, o ensino, crianças, jovens, outras áreas, então nada disso quase que é importante. O importante é missões. É um perigo, mas isto é um perigo em qualquer outro dom espiritual. É a tendência da pessoa focar só naquilo que o Senhor realmente está a usá-la. E é necessário termos sensibilidade que Deus usa pessoas para outras áreas. Temos aqui uma série de textos, só vou deixá-los aqui, não vamos ler estes textos todos, mas eu espero que tenhamos tido uma ideia clara sobre esta questão de dom de apóstolo. Então, só para resumir, temos os 12, certo? Estou agora contando com Matias, mais Paulo. Esse é um uso da palavra apóstolo. Depois, então, temos um outro uso da palavra apóstolo no Novo Testamento, que são pessoas que eram enviadas pelas igrejas para abrir outras igrejas. Nessa categoria teríamos então os casos de Tiago, teríamos os casos de Barnabé e de Andrónico e Júnia. Seria isso. Evangelista, então, é uma capacidade divina para comunicar efetivamente, com simplicidade, a clareza e eficácia do Evangelho aos descrentes, de maneira que eles respondem com fé e são movidos em direção ao discipulado. Então, não é apenas aquela vontade só de anunciar o Evangelho, mas também há uma comunicação efetiva entre aquele que proclama as boas novas e quem ouve. E as pessoas compreendem a mensagem, recebem o Senhor por fé, são treinados a crescer
em Cristo Jesus. E, de facto, significa evangelizar, significa levar as boas novas, levar a mensagem das boas novas. Então, o dom de evangelista dá poder para compartilhar as boas novas do amor de Jesus com o perdido, de maneira que ele venha a conhecer Jesus como Senhor e como seu Salvador. A pessoa com esse dom tem sabedoria para perceber como lidar com pessoas, discernir tempos na vida da pessoa, ou em ocasiões. Obviamente é muito difícil categorizar tudo isto, porque quando nós pensamos em evangelismo, e estou a lembrar o que disse o nosso irmão António Calaim a semana passada, acerca disso, ele pensava em Billy Graham e Luís Palau, então como que às vezes a nossa mente fica formatada de onde evangelista é ter um estádio cheio de pessoas e pregar o evangelho, mas de facto não temos ouvido notícias assim desde esses tempos, mas de qualquer forma aqui estamos a falar de alguém que consegue perceber o estado em que uma pessoa está e a altura certa para fazer um apelo e fazer esse apelo e a pessoa responde e haver conversões. Então há esta sensibilidade, esta frase, os evangelistas são os estretas espirituais da igreja, percebem o que é que está a acontecer na vida de alguém e o Senhor usa-os dessa forma e as pessoas respondem. Talvez alguns de vocês já tenham tido esse tipo de experiência. Então, em síntese, quem possui este dom, obviamente é alguém que compreende bem a mensagem do Evangelho, sente um profundo peso pelos descrentes e sabe também comunicar muito bem essa mensagem do Evangelho. Distintivos, deseja partilhar as boas novas com todas as pessoas. É alguém que está impulsionado para isso. Quer que outros partilhem efetivamente também sua fé com o mundo. Não é apenas ele que quer partilhar, mas também quer que os outros. São pessoas que estão sempre muito motivadas para que os outros à sua volta anunciem também o Evangelho. Desafia não cristãos para a fé a se tornarem seguidores maduros de Jesus Cristo. Está a encorajar. Adapta a apresentação do Evangelho às necessidades do indivíduo. E isto aqui requer também essa sabedoria. Iremos ver ali um outro slide nos cuidados sobre este assunto. Procura oportunidades para construir relacionamentos com não cristãos. Então é alguém que está à procura, que a discernir tempos, a discernir pessoas, se calhar falou uma vez, duas, e vai vendo a oportunidade e o Senhor usa assim dessa forma. É sincero, é cândido, respeitoso, influente, espiritual, confidente e também normalmente é uma pessoa bastante orientada para compromissos. Alguns cuidados. Então, a ter em nota é que é o Espírito Santo que convence e não a culpa. Então, às vezes, quase que há a tendência para fazer a pessoa sentir-se tão mal para que ela se converta. Quase que é colocar sentimentos de culpa na pessoa, mas quem convence é o Espírito Santo. A nossa missão, de facto, é anunciar o Evangelho. Portanto, o Espírito Santo é a motivação para a pessoa aceitar Jesus na vida. Okay? Sentimentos de culpa não levam necessariamente a Cristo. E nós temos um exemplo disso com Judas, não é? Ele teve fortes sentimentos de culpa, mas não chegou a haver aquele arrependimento que produz vida. Deve evitar-se ser crítico dos outros, relembrando que todos nós somos testemunhas, mas nem todos somos evangelistas. Não sei se lembram, há umas semanas atrás tivemos aquele contraste entre dons espirituais e responsabilidades que nós temos cristãs. Então, como cristãos, como nascidos de novo, filhos de Deus, cada um de nós tem a responsabilidade de anunciar o Evangelho. No entanto, nem todos temos um dom de evangelista. Então, quem tem o dom de evangelista tem que ter esta sensibilidade de compreender que nem todos na sua igreja, na sua comunidade, têm o dom de evangelista. Isto, por vezes, pode ser frustrante, porque a pessoa pode estar tão motivada a evangelizar e, se calhar, olha à sua volta e ninguém está tão motivado quanto ele. Então, pode ser interpretado como falta da fé dos outros, como mornidão espiritual, desinteresse, etc.
E apenas pode ser uma questão de nem todos lá têm dons espirituais de evangelista. Ele tem. Isso pode ser frustrante e há necessidade de saber gerir essa parte emocional e talvez ele, como alguém que tem dom de evangelista, motivar outros a fazerem o trabalho de evangelização, mas conseguir compreender a diferença que todos têm que evangelizar, mas a ele o Senhor agraciou daquela forma. E também é importante saber ouvir. Não há uma única forma, não há como é que eu ia dizer? As pessoas não são todas iguais. Não há uma série de frases feitas ou uma técnica que nós decoramos uns 3 versículos, decoramos um tipo de discurso, dizemos à pessoa e aquilo é como que um passo de mágica e a pessoa converte-se. Não existe. Então é necessário saber ouvir, saber compreender a pessoa, ver a sensibilidade dela e através daí perceber as oportunidades. Alguém que está se calhar a viver momentos emocionais graves de relacionamentos ou está frustrado e já tem convicção do pecado, é necessário compreender tudo isso e anunciar adequadamente a mensagem do Evangelho a essa pessoa. Portanto, seriam alguns cuidados para alguém com o dom de evangelista. Outra vez há uma série de referências nas Escrituras que nos falam de evangelistas e casos de evangelismo. Não vamos estar a ler, mas eu penso que nós temos tido conhecimento destes textos. A lista que eu tenho aqui, a maioria delas está em Atos, e temos alguns casos muito interessantes, não é? Filipe com o eunuco, por exemplo, ele explica o Evangelho através de Isaías. E seria muito interessante nós fazermos o exercício de explicarmos o Evangelho a alguém através do livro de Isaías. Eu não sei quantos de nós iríamos ter sucesso em não usarmos o Novo Testamento e usarmos o livro de Isaías para pregar o Evangelho. Ia ser um bom desafio, mas Filipe fez isso. E o eunuco converteu-se e inclusivamente foi ali batizado. Portanto, era alguém que já estava maduro. Temos aqui Timóteo, por exemplo. Paulo apela a Timóteo para fazer o trabalho também de um evangelista. Ok. Nós tivemos a avaliação dos dons a semana passada e não quero dizer que estão extremamente fiáveis, talvez até deveríamos rever aquela informação, mas entretanto estive também a pesquisar um pouco a situação que temos tido nestes dias, nestes últimos anos, e o trabalho não está ainda completo, mas, por exemplo, entre 34 igrejas, e estas 34 igrejas referem-se mais ao ambiente da CIP Norte, a nível de batismos, e isto foi um inquérito que foi feito nos últimos 5 anos, daria a média de 0,68 batismos por ano. Ali está no plural, devia estar no singular. Então, ou seja, entre 34 igrejas da CIP, na Zona Norte, não se consegue batizar uma pessoa inteira por ano. Portanto, 0,68, não sei até onde é que chegará a água, porque não chega a ficar inteiramente batizado. É um número muito baixo. Eu tenho lembrado as conversas que temos tido aqui, em que de facto dizemos que o dom de evangelista não há muito, há falta de evangelismo, há falta de evangelização, há falta de crescimento nas igrejas. Eu creio que todos temos notado isso, no Norte, no Sul, etc. E de facto estes números revelam isso. E vocês podem perceber também nas vossas igrejas, por exemplo, quando é que foi a última conversão que aconteceu na igreja, quando é que foi a última vez que alguém aceitou o Senhor, também diferenciando se um batismo que foi feito ou uma conversão, sem desprezo por nenhuma das situações, mas se alguém que já foi educado num lar cristão e foi criado na escola dominical e chegou a uma idade e aceitou o Senhor e se batizou, ou se alguém que era descrente, completamente alheio à mensagem do Evangelho, e através de evangelismo da própria igreja, de alguém, através de internet, de convites pessoais, etc., o Evangelho foi comunicado e essa pessoa converteu-se. Portanto, também era bom distinguirmos entre os dois grupos, obviamente sem nenhum desprezo para ninguém nem nada, mas o número é pequeno a nível de conversões e de batismos. O resultado dos dons nestas duas áreas do inquérito, se considerarmos que o número, o somatório, lembram como a avaliação foi feita,
vocês iam colocando o número nas respostas, depois isso foi somado e deu um número para determinado dom espiritual. Se nós considerarmos o número 25 até 32, até 32, que seria o valor máximo, então, na categoria de apóstolos ou missionários, nós tínhamos 2. Na categoria de evangelistas temos mais. Mas se nós considerarmos uma forte incidência nessa área, ou seja, do número 30 para cima, nós íamos apenas ter alguém entre nós aqui com disposição para missionário, com dom de missionário, e 4 com dom de evangelista. Okay? E eu ficaria mais confortável, mais seguro, contando desde 30 para cima. Nós agora vamos ter também o nosso tempo de dinâmica, de aplicação, e eu vou passar ao Pedro Costa. Talvez eu possa deixar o gráfico, não sei. Pedro? Sim. Obrigado, Paulo. Com base nestes números, podemos fazer a aplicação prática um pouco com esta ideia real. Estes resultados que estão aqui e que o Paulo apresentou aqui no final são resultados reais com base nos inquéritos que nós fizemos na semana passada. Portanto, fomos nós que preenchemos e então, nesse sentido, nós podemos tirar aqui algumas conclusões. Uma das conclusões que realmente nós tiramos é que temos mais dons de evangelista do que de apóstolo ou missionários, ou seja, há uma cultura também muito nossa aqui da Europa em que nós gostamos mais de evangelizar dentro de casa. O facto de termos que sair ou ir ou deixar realmente todas as nossas coisas conforme o apelo do Senhor Jesus Cristo deixou aos discípulos, para nós é mais difícil, nós sentamos mais confortáveis talvez de falar e estarmos mais preocupados nesse sentido, mas conforme também o número de batismos que nós estamos a ter nas nossas igrejas e estamos a verificar que há igrejas a fechar, há igrejas a ficarem envelhecidas, também revela um pouco que dos dons que nós estamos a dizer que estamos a ter, porque estes dois aqui, estamos a começar por estes 2 primeiros, isto se nós fizermos comparações, se podemos las fazer, mas só para podermos ilustrar, o crescimento da igreja parte muito por estes 2 ministérios. É quase como uma empresa, nós verificarmos que o departamento comercial é aquele que traz mais clientes. Os missionários e os evangelistas são aqueles que trazem para a igreja realmente mais crescimento também de número de pessoas. E o que nós estamos a verificar é que nós estamos a ter algum crescimento em algumas igrejas, fruto de alguma migração que estamos a ter de outros países, principalmente do Brasil, de pessoas que estão a vir, e nós estamos a ter algum crescimento dessa forma, mas a nossa capacidade a nível de evangelista e de missionário é baixa dentro das nossas igrejas. E fruto é exatamente que nós, em média, não conseguimos ter por ano uma pessoa a ser batizada. Ou seja, se nós tivermos um grupo de 3 ou 4, significa que já nos outros anos para trás, se calhar, não tivemos ninguém. Agora, claro que isto não é regra para todas as igrejas, estamos a fazer uma média com base num conjunto de 30 igrejas, conforme o nosso irmão falou. Nesse sentido, é algo que nós podemos refletir e discutir um pouco aqui nestes mini-grupos de uma forma prática, portanto, lançando um pouco aqui já a pergunta, que eu vou também colocá-la no próprio bate-papo. E a pergunta é esta: o que é que a igreja pode fazer para que o dom de missionário... Alguém me desativou o áudio. Ok, agora sim. A pergunta, portanto, para nós falarmos nos mini-grupos, é o que é que a igreja pode fazer para que o dom de missionário
ou dom de evangelista resulte melhor, porque nós até podemos demonstrar aqui interesse e pelos inquéritos nós vemos aqui que o terceiro dom com mais pontuação foi o dom de evangelista e o penúltimo foi o missionário. E dessa forma podemos concluir é que nós achamos que temos ou capacidades evangelísticas, mas que na prática, nos dias atuais, perante a situação que a Igreja está a passar, isto não está a resultar bem. E o que é que nós podemos fazer? Ou seja, para que cada grupo possa apresentar propostas práticas de como é que nós, como Igreja, podemos com que estes dois dons possam resultar da melhor maneira. Se nós olharmos para o início da Igreja, nós vemos em Atos, no capítulo 2 e no versículo 47, todos os dias o Senhor acrescentava à Igreja aqueles que se haviam de salvar. E quando nós começamos a ler o livro de Atos e começamos a ver fenómeno atrás de fenómeno de pessoas a aceitarem o Senhor Jesus Cristo, a serem convertidas e a Igreja a crescer, Lucas, ao escrever o livro de Atos, chega a um ponto em que perde o número, em que ele começa a falar com muita exatidão da quantidade de pessoas que se convertiam em cada evento. Chega a uma altura em que ele perde realmente o número e já passa a ser números realmente muito significativos. E perante esta passagem que todos os dias o Senhor acrescentava à Igreja, nós quando olhamos para estes resultados em que a nível de batismos nós em média não conseguimos ter um batismo por ano, média por igreja. E isto realmente é preocupante e a ideia é que nós possamos meditar um bocadinho sobre isto, nestes mini-grupos, podermos trabalhar, portanto, propostas que possam ser aqui apresentadas, para que nós, como Igreja, começamos a arregaçar as mangas e a pôr em prática, porque nada adianta com bons estudos, nada adianta com os diplomas que nós já sabemos, muitos de nós somos crentes há muitos anos, chegou a altura de nós começarmos a ver na prática o que é que nós podemos fazer. Portanto, a ideia é que cada grupo possa apresentar, portanto, conforme já sabem, como tem sido já no passado, mas para aqueles que não têm eventualmente estado nas passadas reuniões, a ideia é, isto vai ser dividido automaticamente em mini-grupos, portanto o computador vai sortear, vamos dividir aqui em 4 grupos, do grupo 1, o 2, o 3 e o 4. Logo no início nós vamos ter aqui um período de cerca de 20 minutos, no início escolhem um representante para apresentar estas tais propostas práticas que o grupo decidiu e achou por bem que a Igreja pode começar a agir para que estes dons de missionário, estes dons de evangelista, possam começar a resultar um pouco melhor. Se nós queremos ser luz, se nós queremos ser sal, nós verificamos que nós não estamos a chegar à população. Poucas igrejas atualmente têm uma presença a nível da própria internet, não temos presença nos jornais, não temos presença nas rádios, nem a nível talvez de televisão. Portanto, é algo que nós podemos refletir, o que é que nós podemos, de uma forma prática, começarmos a ser luz e a ser sal e a pormos em prática então os dons de missionário e evangelista para aqueles que têm e eventualmente nós podemos nas nossas igrejas, o que é que realmente podemos ver, quais são aquelas pessoas que têm mais essa capacidade, ou será que há muitos dons que estão escondidos e nós não o sabemos? Portanto, é este o desafio. Ruth, portanto, se pudesse então fazer a divisão. Vou pegar aquilo que falaram, mas de uma forma sucinta, está bem? Não ocupando muito tempo, de uma forma resumida. Então, grupo número 1, que era o grupo, entre outros, que estava o António Fonseca, a nossa irmã Edith, o Pedro Costa, o Trajano. Quem é o vosso porta-voz, entre outros, que estavam no grupo? Quem for o porta-voz tem que ativar o micro. É o irmão Samuel. Irmão Samuel. Irmão Samuel Vieira, é isso? Tem que ativar o micro, irmão Samuel. Exatamente. Ainda não está, irmão? Agora já está. Fala lá, que é para a gente o ouvir. Mas eu não fui convocado. Não foi convocado para porta-voz? Foi à força, pelos vistos. Até porque eu não sou muito.
não sou muito, não serei o mais indicado para isso. Mas vou dizer, tivemos algumas respostas muito esclarecedoras quanto a mim. Um dos irmãos disse que não podemos ser evangelistas ou apóstolos evangelistas por moto próprio. Podemos ser autopropostos. Tudo vem do Senhor e deve ser o Senhor, pelo seu Espírito, que nos guia a fazer o que temos que fazer. Corremos o risco do nosso trabalho não ser produtivo, porque fomos nós que nos autopropusemos. Outro irmão disse que a igreja tem o compromisso. A igreja, todos os crentes, cada crente, tem o compromisso de ser um mensageiro, de ser uma testemunha, principalmente, também de ser um evangelista ou, eventualmente, ser um apóstolo. E é a própria igreja que deve indicar ou ajudar ou fomentar o irmão dentro da igreja, assim como faziam nos Atos dos Apóstolos, eram comissionados pela igreja. A igreja é que indicava quem devia ir e, eventualmente, também ajudar. Outro irmão falou sobre o testemunho de cada crente, de cada irmão, cada irmã, independentemente de ser apóstolo ou evangelista, deve ser visível, deve ser conhecido, deve ser palpado, deve ser vivido em espírito, para que possa aproveitar, os outros possam aproveitar daquilo que nós temos dentro em nós e da nossa experiência que temos com o Senhor. Ainda houve outro irmão que falou que no demasiado conforto, se os irmãos nos países onde são perseguidos crescem e aumentam e andam escondidos, porque é que nós não crescemos e temos todas as regalias, todas as facilidades? Porque é que nós não crescemos? Então parece que é necessário vir a falta de conforto, é necessário vir a perseguição, mas vamos aproveitar enquanto ela não vem, porque temos tudo nas nossas mãos, todas as nossas possibilidades de o fazer. Porque se ela vier vai ser mais difícil propagar o Evangelho, ser evangelista ou ser apóstolo. E ainda outro irmão também falou na necessidade de nos colocarmos em lugar do monte, do alto monte. A luz não é feita para ser metida debaixo do alqueire, assim como o sol não é feito para deitar fora. É para produzir efeito, para produzir o efeito para que ele foi criado. A palavra de Deus diz que somos a luz do mundo, e como o Senhor Jesus é a luz do mundo, e deu-nos a nós essa autoridade de sermos a luz do mundo e que os outros possam encontrar em nós um pouco de esclarecimento, de sabedoria, de entendimento das coisas que são de Deus. Só assim é que a Igreja poderá, de facto, cumprir a sua missão. De maneira sucinta, como o irmão disse, foi isto. Obrigado, irmão Samuel. Grupo 2, que estavam entre outros o irmão António Ferreira, Luís Alves, Pedro Veiga, Rosa Borges. Quem é o vosso porta-voz? Continuamos aqui em Braga. Então, primeiro o avô, depois o neto. Braga está em grande. É verdade. Então, a primeira coisa que nós falamos foi a oração, a necessidade da Igreja orar, não só sobre este dom, mas também para que toda a gente possa realmente encontrar o seu dom ou os seus dons e dessa forma poder servir melhor a Igreja. Dissemos também que existe alguma falta de investimento na Igreja para com aquelas pessoas que querem, que sentem o desejo e esse dom
de levar o Evangelho, de plantar igrejas noutros sítios. As igrejas hoje em dia preocupam-se mais em trabalhar para dentro, em investir se calhar, em infraestruturas, em instrumentos, outras coisas, do que enviar pessoas, de formar pessoas e enviá-las para outros sítios. Também existe outro problema que é das próprias pessoas não buscarem os dons. Deus capacita a sua igreja com todos os dons espirituais que são necessários, mas as pessoas não procuram encontrar o seu dom, não procuram saber aquilo que Deus lhes tem confiado e acomodam-se também, aquilo que tínhamos falado da comodidade e do conforto. É importante também criar atividades na igreja onde se convidam pessoas. Nós sabemos que hoje em dia convidar alguém para vir à igreja é difícil, mas se calhar se convidarmos alguém para ir fazer uma caminhada, para ir um jantar ou qualquer coisa, e depois no final falarmos do Evangelho, é bom e se calhar chegamos mais facilmente às pessoas. O meu irmão também falou de pequenos gestos do dia a dia que nós podemos aproveitar. Podemos olhar para o exemplo, e perdoe uma expressão, para o exemplo das testemunhas de Jeová, que aproveitam cada momento para poderem anunciar a sua fé, vão de porta em porta, nas ruas, nos transportes públicos. Eles aproveitam cada momento para poder falar com as pessoas sobre aquilo que acreditam. O Paulo Oliveira também disse que na igreja lá em Guimarães as pessoas também assistem, creio que na maior parte das igrejas as pessoas assistem aos cultos através da internet e essa também é uma boa forma de evangelizarmos. E outra forma de nós contribuirmos com missões ou de nos envolvermos em missões é visitando o site ACID, onde existe um departamento missionário. As pessoas podem procurar informações, podem envolver-se, podem contribuir e desta forma também envolver-se mais nas missões da igreja. Foi isto. Obrigado, Pedro. Obrigado ao vosso grupo. Grupo 3, que era onde eu estava, irmão Berto, irmã Mitzi, e o nosso porta-voz, a nossa porta-voz é a Ana Paula Cândido. Tens de ligar o micro, Ana. Ana Paula, liga o micro. Já está. Então começamos por falar numa realidade que podemos constatar como uma certa apatia por parte dos irmãos, falta mais amor pelas almas, que temos que voltar ao primeiro amor, voltar ao evangelismo pessoal, coisa que tem sido um pouco deixada de lado. E também uma realidade, que são poucas as igrejas com capacidade financeira neste momento para missionar, e isto porque também tem existido ao longo do tempo uma falta de investimento em igrejas locais sobre esta visão e precisamos de apoiar mais os irmãos. Concretamente, podemos, neste e nos outros dons, ajudar, dentro da igreja local, ajudar os irmãos a reconhecerem o seu dom, quando nós nos apercebemos que têm o dom para, seja com palavras de incentivo por parte de todos nós e de apoio. Devemos também de promover mais estudos bíblicos fora das instalações, mais atividades dentro e fora, para ser mais fácil o descrente estar e aproveitar essas atividades para pregar o Evangelho, como exemplos, torneios de ping-pong, por exemplo, no meio a pregação do Evangelho. E existem muitas atividades que podemos fazer, como exemplos, por exemplo, workshops sobre costura, tricô, outras coisas, sobre internet, agora principalmente com a pandemia, com a necessidade de nos sabermos orientar. Muitas pessoas não sabem, podemos aproveitar isto. Pintura e, por que não, quando existem pessoas com conhecimentos musicais, ensinar, por exemplo, música ou a tocar algum instrumento. De uma maneira assim geral, foi isto que falamos. Isso, obrigado. Último grupo, que é onde estava o nosso irmão António Dias, irmã Celina, Paulo Pina Leite e mais alguns. Quem é o vosso porta-voz? Sou eu, continuamos por Braga. Poxa, 3-1, poxa. E com mais uma
por aqui também. Pronto, então, nós aqui no nosso grupo tivemos a falar que é importante, primeiro, percebermos quais são os dons que temos na Igreja e que, por isso, há necessidade de haver mais discipulado e as pessoas conhecerem-se umas às outras e perceberem qual o dom que cada uma tem e, dessa forma, todos juntos poderem ajudar e a estimular, então, esses dons. Importante que os líderes das igrejas, quando veem as pessoas a desenvolverem esses dons, estimulem ainda mais essas pessoas a desenvolver, não que cortem as bases, arranjem formas, então, se querem trabalhar dessa maneira, vamos, então, contribuir cada vez mais para que essas pessoas possam trabalhar. Também falámos da importância de ouvir testemunhos e, antigamente, nas escolas locais, contava-se muito histórias missionárias e isso está-se a perder um bocadinho, mas é bom habituar-nos a ouvir histórias de missões e também conhecermos o que é que os irmãos que estão comissionados então para isso, o que é que eles estão a passar, de forma também a estimular outros a envolverem-se dessa forma. Falou-se de darmos então condições para enviar pessoas. Isso também seria importante haver uma maior cooperação com as igrejas. Dessa forma fica mais fácil podermos enviar e arranjar sustento para quem enviamos. Também preparar as pessoas para falar. Antigamente vivíamos numa sociedade com um ambiente mais católico e tínhamos de ter um certo tipo de linguagem. Hoje em dia temos uma sociedade mais agnóstica, mais pós-moderna e temos que saber adaptar a nossa linguagem a isso e temos que ensinar as pessoas que têm também esse dom de evangelho a poder então falar de forma correta e emitir um evangelho de forma mais eficaz. Também falou-se do ensinar a dar testemunho pessoal e o bom isso é, e várias pessoas deram testemunho também que se converteram através do testemunho de outros e também é uma coisa que às vezes temos perdido um bocado. E depois mostrar, nos envolver em campanhas evangélicas, alcançar áreas etárias diferentes, pronto, acho que basicamente é mais ou menos isto que a gente falou. Então, obrigado aos vários grupos. Algumas ideias repetiram-se, mas é bom. Mas a situação de nos envolvermos e coisas práticas que foram ditas, é bom que tenhamos estado com atenção e tomado algumas notas e, por que não, pôr em prática nas nossas igrejas locais, envolvimento com missões, como estávamos a ouvir, através de histórias bíblicas que podemos contar e falar, visitar o site onde podemos ver sobre missionários que estão neste momento no campo, as suas atividades, as suas notícias, o site da CIP tem isso e está a dinamizar isso muito bem agora. E outras situações, atividades que podemos criar para trazer pessoas na igreja, na casa de oração e pelo meio pregar o Evangelho, falar sobre o Evangelho, fora da igreja atividades, como ouvi alguém falar sobre caminhadas, por exemplo, que está na moda agora, não é? E lembramos de Jesus numa das suas aparições, depois de ter ressuscitado, não é? Antes de ascender aos céus, ia caminhando com aqueles 2 discípulos lá para Imaús, não é? E ia falando com eles, não é? Acerca das Escrituras. Então, nessas caminhadas, nós também podemos falar acerca das Escrituras no Evangelho, nas Boas Novas, durante a caminhada a alguém. Ou até a andar de bicicleta, eu sei que alguns aqui andam de bicicleta também. Enfim, algumas ideias. Também falámos sobre dinheiro, não é? Que é preciso para enviar missionários. Além da coragem, é preciso também a parte monetária. E é bom que as igrejas possam ter essa visão também. Enfim, vou dar oportunidade ao Paulo Oliveira. Então agora, Paulo, tens 6 minutos. Consegues, em 6 minutos, responder às 2 questões do nosso irmão Samuel Vieira? Primeira, está no bate-papo, se os irmãos quiserem ver, o nosso irmão coloca aí 2 questões, que é, a palavra para apóstolo é a mesma para os 12 que para os demais? Se sim, como posso explicar Apocalipse 21, 12? Ok, eu estive aqui, enquanto os grupos partilhavam numa corrida, a tentar copiar textos, e temos aqui o texto de Atos. Eu tenho o meu microfone ligado, eu não vi se liguei. Tenho? Tens ligado. Okay. Temos o texto de Atos 14, 14, e eu tentei sublinhar ali as 2 palavras a cor de laranja.
Então sei que vocês nem todos conseguem ler o grego, mas de qualquer maneira ali a cor de laranja no grego temos apostoloi, e eu só tentem fixar o desenho das letras e depois iremos lá chegar. Então este é o texto de Atos 14:14. Então a ideia, a pergunta, segundo eu percebi, era se a palavra usada para apóstolos referindo-se aos 12 é a mesma palavra usada para apóstolos referindo-se a outros. Penso que essa era a pergunta. A primeira e a segunda, então, como é que iremos ver isso no livro de Apocalipse? Então, desculpem, isto passou-me. Aqui em Lucas 6:13, que é quando o Senhor agora se está a referir aos próprios apóstolos, portanto tem ali o texto em português, e agora o texto em grego, em vez de ser apostoloi, é apóstolos. Aquela diferença nas últimas letras gregas, e eu não sei se vocês conseguem ver a diferença entre o equivalente a este... Desculpem, eu não consigo aqui selecionar, mas a terceira letra a contar do fim é o equivalente ao nosso L. Depois ali é que as letras mudam, o resto é igual, ok? Aqui é a quarta letra a contar do fim. A diferença na palavra é uma diferença que há na língua grega. Pronto, nós temos a nossa língua, temos as últimas letras, podem mudar acerca do singular. Por exemplo, se fosse apóstolo, o S desaparecia. Se fosse apóstola, teríamos a troca de um O por um A. Portanto, são essas terminações que a língua grega também tem. Mas o resto da palavra é precisamente igual. Portanto, aqui neste caso o uso está respondido. Quando é usado para 12 apóstolos, a palavra é precisamente a mesma que é usada para outros. Aliás, até há traduções, há outros lugares, aliás, no Novo Testamento, em que a palavra apóstolo ela aparece e não aparece traduzida como apóstolo, aparece traduzida como enviaram, ou foi enviado. Por acaso não procurei um local desses. Aqui tenho então as duas palavras apostoloi, lá em Atos 14:14, e a palavra usada em Lucas 6:13, e tenho também o texto de Atos, e aqui eu creio que o irmão Samuel colocou que era Atos 12:12, mas penso que se estaria a referir a Atos 12:14. Desculpem, Apocalipse, não Atos. Já agora o irmão Samuel Vieira, peço que me corrija, indicou que era Atos 21:12, mas eu creio que estaria a referir a Atos 21:14, que é onde a palavra aparece. Irmão Samuel Vieira. Tem que ligar o microfone. Sim, deve ser isso, deve. Tem que ligar o microfone, irmão. No 21:12, Apocalipse fala nos nomes das portas. As portas estavam da cidade, estão com os nomes dos 12 apóstolos. Certo? O meu 21:12 diz que é o nome das 12 tribos de Israel. E no 14 é que tem apóstolos. Nomes dos 12 apóstolos. Sim, tem razão. É Okay. isso. Então, a palavra é também a mesma. Hão de notar que a única mudança que há na diferença da palavra é as letras depois a seguir ao equivalente ao nosso L, aquele lambda. É a única diferença que temos, são aquelas duas letras. Portanto, estamos sempre a tratar com a mesma palavra nos três casos. Atos 14:14, Lucas 6:13, Apocalipse 21:14. Temos a palavra apenas, a questão de se é... Pronto, são outros casos que é genitivo, dativo, etc. é que muda. Portanto, a pergunta do irmão é como é que nós vamos entender este texto em Atos? Em Apocalipse. Seria essa a pergunta. Sim. Não é? Ok. Então, um problema que nós temos... o primeiro problema que nós temos para resolver em Apocalipse é 12 nomes dos 12 apóstolos. Então, sabemos que Judas não viu Jesus ressuscitado, mas foi chamado como apóstolo pelo Senhor. E a primeira dúvida que temos que resolver, o primeiro problema é
se Judas vai ter aqui o seu nome escrito ou não. Porque se considerarmos naquilo que Jesus chamou apóstolos, Lucas 6,13, Judas está lá. Okay? Se considerarmos que apóstolos são os que viram Cristo ressuscitado, Judas não está lá. E este é o primeiro problema que nós temos que resolver. O segundo problema que temos que resolver é se considerarmos que que Judas não faz parte deste grupo dos 12 apóstolos, apesar de ter sido chamado em Lucas 6,13, qual será o apóstolo número 12? Matias, eleito pela igreja em Atos, depois de orarem, ou Paulo, que viu o Senhor ressuscitado e foi comissionado? Porque tanto Matias como Paulo viram Cristo ressuscitado. E isso teríamos que tomar uma decisão. Acontece que este texto não nos permite, acho eu, pelo próprio texto que temos, não há uma base no texto que nos permita optar por qualquer dos casos. O que eu noto aqui, que eu creio que é a parte mais importante deste texto, é que a muralha da cidade tinha 12 fundamentos que estavam sobre os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ou seja, não é tanto os nomes dos apóstolos, mas esta cidade, ela tinha fundamentos. E nós encontramos esta expressão de fundamento dos apóstolos mencionada por Paulo em outros lugares. Ele, como sábio arquiteto, lançou o fundamento. Ou seja, a igreja, o ensino do Novo Testamento, a mensagem do Evangelho, ela não é construída sobre opiniões de diversos homens com várias ideologias, mas daqueles que o Senhor comissionou e enviou. E a questão de 12 pode apenas ter aqui ser um número simbólico. Pode estar incluído os 11, mais Matias e mais Paulo, sendo 13. Para mim não faria um problema. Ou se quiserem tirar Paulo e pôr Matias, temos 12. Ou se quiserem tirar Matias e pormos Paulo, temos 12 na mesma. Mas dá-me a ideia que a ênfase deste texto não é quais são os nomes que estão ali escritos, mas que há um fundamento sobre o qual essa igreja, ou neste caso esta cidade, está edificada, que é sobre a mensagem que Jesus deixou aos seus discípulos. Agora, estes fundamentos, estes que anunciaram os fundamentos aqui em Apocalipse, não estão no outro uso de apóstolos, como poderíamos ver Andrónico e Júnia, ou não agora Barnabé, por exemplo. Mas penso que aqui estaria-se a referir aos 11 que Jesus chamou e comissionou em Lucas 6,13, retirando Judas e colocando Matias ou Paulo. Muito obrigado pela explicação. Venho um pouco ao encontro do meu parecer, da minha interpretação. Só queria ter uma certeza, queria ter mais alguém que apoiasse a minha ideia, mas é mais ou menos isso. A única coisa que eu não consigo... A única coisa que eu não consigo... Quanto a mim não é de estranhar, porque fazendo a análise a Matias e a Paulo, Matias foi escolhido, embora com oração, com o Espírito Santo, será? Não terá sido, porque o Espírito Santo ainda não tinha descido. Matias foi escolhido pelos apóstolos. Mas Paulo, quantas vezes nas epístolas ele diz que foi escolhido pelo Senhor diretamente. Portanto, eu poria Paulo lá, em vez de Matias. Ou Paulo mais Matias. Para mim, fica na mesma bonita o fundamento da cidade. Para mim, a ênfase neste texto é há um fundamento. E Paulo diz que, como sabe arquiteto, ele pôs o fundamento. Então, esta base da mensagem do Evangelho que o Senhor Jesus transmitiu aos seus apóstolos, e é interessante que tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, a questão dos 12 muitas vezes tem um valor simbólico, porque nós temos o problema com os 12 apóstolos com a saída de Judas, e Matias e Paulo, e quando chegamos ao Antigo Testamento, as 12 tribos de Israel não são 12 filhos biológicos de Israel também.
Então nós temos José que vai para o Egito e os 2 filhos de José são adotados como filhos de Jacó na altura da bênção e os 2 recebem herança. Então há uma carga de simbolismo dos 12 patriarcas e há também uma carga simbólica dos 12 apóstolos. E a questão do número, e essa parte não é tão importante, parece-me a mim, no livro de Apocalipse, porque tem a tribo de José no livro de Apocalipse, que não aparece, por exemplo, na distribuição da terra, mas dá a ideia antes aqui que este texto está a enfatizar o fundamento. O fundamento é Cristo. E a mensagem que Cristo deixou vem através de onde? Da mensagem destes 12 apóstolos que Jesus deixou a enviar a sua mensagem. Obviamente, quando usamos esta expressão, os 12 que Jesus deixou, não estamos a referir aos 12 de Lucas 6,13. Não é? Porque temos ali Judas que traiu o Senhor e saiu. Obrigado.